Salve, meus amados, tudo bem? Estamos retornando aí com o nosso bate-papo sobre os livros históricos. Tivemos aí uma pausa aí de algumas semanas devido à correria, mas estamos retomando esse estudo sobre o livro de Juízes. Nós paramos aí sobre a desordem inicial, ou seja, nós começamos a falar aí sobre os desvios de moralidade do povo de Israel, Deus levantando os seus juízes para que possa aí fazer uma libertação da nação. O último juiz que nós falamos foi sobre Baraque e Débora, e hoje nós vamos falar sobre Gideão, um personagem muito conhecido na Bíblia, entre os cristãos. Mas antes de dar continuidade aí, já lhe peço que você venha curtir aí esse vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para que Deus possa ver e o Evangelho aí ser pregado aí nos quatro cantos da terra. Então, vamos dar início aí, vamos começar a falar sobre Gideão. Gideão ele foi chamado num momento muito difícil de Israel. Israel novamente ele faz aquilo que era mal diante do Senhor, cai na idolatria, começa a servir a outros deuses e Deus envia aí os seus inimigos. E qual era esse inimigo? Agora eram os medianitas. Quem eram os medianitas? Os medianitas eram os descendentes de Queture, né, com Abraão. Então eles tiveram esses filhos. Você vê que existe até uma ligação parental entre Israel e os medianitas. Então quando a gente lê a palavra em Gênesis capítulo 25, versículo 2, ela lhe deu à luz a Zinra, Joquezã, Medã, Midian, Abisaque e Sua. Quando você vê no versículo 1, o que está descrito? Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Queture. Então, os midianitas eram descendentes de Queture e Abraão. Tinha uma certa ligação parental com os israelitas. Os midianitas tiveram vários encontros com os israelitas e esses encontros foram nada agradáveis. O primeiro encontro que eles tiveram foram com José. José foi levado para o Egito pelos mercadores medianitas. Uma outra ocasião, os medianitas foram atrás de Balaão para que o profeta Balaão viesse profetizar uma maldição contra Israel que estava aí avançando em direção à terra de Canaã. E outras ocasiões, né, terríveis. Teve uma certa ocasião em Números capítulo 31, se não me falha a memória, onde os israelitas tiveram aí um confronto com os midianitas e eles invadiram o território dos midianitas, mataram todos os homens, né? Ali, então, não foram encontros agradáveis e agora está tendo um novo encontro, mas desta vez os midianitas estavam com sangue nos olhos, né? Queriam realmente ter essa vingança aí contra Israel e veio quando o Deus que estava protegendo Israel acabou, vamos dizer assim, tirando, né, a sua proteção, falando assim, já que eles estão adorando a outros deuses, já que eles não me querem como Deus, então eu vou me retirar. E foi nessa retirada da presença do Senhor que os midianitas viram a oportunidade de invadir a Israel, as tribos de Israel, e ter ali um domínio. E eles dominaram por 7 anos de domínio, afrontando a Israel, e eles sempre chegavam no momento da colheita. E não era pouca pessoa não, eles levavam até o gado para comer a colheita dos israelitas. Então eles vinham como gafanhoto, como uma nuvem de gafanhoto, iam comendo tudo que tinha na frente, destruindo tudo que tinha na frente, para deixar o que? Israel sempre debaixo de um jugo. Porque a partir do momento que você não tem colheita, você não tem alimento, você não tem um sustento, você não produz, você não prospera. Então eles sempre chegavam neste momento. Quando estava próximo da colheita, eles invadiam o território e destruíam absolutamente tudo. E Israel, vendo que estava ali numa situação muito difícil, não tinha quem
pudesse salvar a Israel, eles começaram a clamar a Deus, começaram a clamar a Yahvé, pedir a providência do Senhor. E Deus, ele responde. Ele envia um profeta, na Bíblia Sagrada não fala sobre o nome desse profeta, mas ele envia um mensageiro ali. E o que diz na palavra do Senhor sobre esse mensageiro, que se encontra lá em Juízes capítulo 6, versículo 7 ao 10. Juízes capítulo 6, 7 ao 10. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor de Israel: Eu que vos subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei na sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses morreus, em cuja terra habitais. Contudo, olha que interessante, contudo, não destes ouvido à minha voz. Então, Deus faz aquela promessa, né? Parece uma promessa de libertação, mas ele estava relembrando. Você percebe que ele estava falando essa promessa no passado, dizendo o que ele disse: Olha, eu livrei, tirei vocês daquele que te oprimiam, eu expulsei. Então ele estava falando de uma forma ali do passado: eu fiz tantas coisas por vocês. E no finalzinho ele fala assim: ó, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Não parece uma palavra de libertação, mas certamente isso teve um grande impacto, principalmente nesse finalzinho aqui, ó. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Ou seja, vocês esqueceram das promessas, e é por isso que vocês estão sendo dominados aí pelos medianitas. Eu tinha lançado várias promessas sobre vocês e vocês se esqueceram de mim. Então Deus, ele relembra as promessas, né, e chama a atenção do povo de Israel. Mas você percebe que, mesmo dando esse puxão de orelha dos israelitas, Deus manda um juiz, Deus chama um juiz. E quem é esse juiz? É Gideão. Né? Deus traz a sua providência, porque ele ama. Né? Ele ama e não vai abandonar totalmente o povo de Israel. Então ele chamou Gideão. E a mesma coisa, muitas vezes, isso acontece conosco. Né? Nós se desviamos da presença do Senhor, largamos a Deus, abandonamos a palavra do Senhor, esquecemos das promessas do Senhor e nós começamos a passar por certas dificuldades. Mas Deus não esqueceu de nós, Deus continua nos amando e Ele envia os seus mensageiros, envia os seus profetas, os seus pregadores, para que nós venhamos retornar ao caminho da salvação. E mesmo Ele puxando a nossa orelha, chamando a nossa atenção, Ele entra com a sua providência. Né, para nos tirar dessa situação. Então ele não somente dá a bula do remédio, mas também ele traz a cura. E aqui o profeta, ele trouxe essa palavra aí contra Israel. E quem era Gideão? Gideão era filho de Joás, do seu povo ali chamado Asbrerita, da tribo de Manassés. E ele estava fazendo o que? Ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar não era para malhar trigo, o lagar era para espremer as uvas, né, a vinha. E não tinha colheita de uvas porque os medianitas tinham consumido absolutamente tudo. Então, como estava abandonado, o mais estratégico a fazer é malhar trigo no lagar. Se ele fosse levar o trigo para o local apropriado, o local que malha trigo, os medianitas iam ali saquear ele. Então ele acabou utilizando o lagar como algo estratégico para que pudesse esconder o pouco que eles tinham colhido. E enquanto ele estava malhando o trigo, quando você vê aí o livro de Juízes, capítulo 6, o anjo estava debaixo de um carvalho, estava sentado debaixo de um carvalho em Ofra, né, que era ali o bairro, né, a possessão de Joás. Ele estava ali. Então, certamente, o anjo estava vendo toda
aquela destruição contra os israelitas, contra a tribo de Manassés. E de repente esse anjo, ele sai ali debaixo daquele carvalho e vai ter um encontro com Gideão no largar. E ele se apresenta a Gideão. E o Gideão, ele se sente diminuído diante da presença do Senhor. Você vai perceber que ele é até um pouco comiserável, melindroso. E o anjo, ele fala assim: olha, Gideão, tu és homem valoroso, vai nesta força que eu sou contigo. E ele começa a arranjar várias desculpas. Eu falo assim: mas eu sou o menor da minha família e a minha família é a mais pobre de Manassés. Então ele começa a se diminuir diante ali da presença do Senhor, achando que não tinha condições de resolver aquela situação, aquela disputa contra os medianitas. Mas Deus se apresenta para ele e motiva ele, né? Dá aí um foco, fortalece ele com as palavras. Então aquele anjo ali, ele foi com uma intenção de chamá-lo, de convocá-lo. E Deus certamente viu algo de bom em Gideão, algo importante diante de uma nação inteira, de uma tribo inteira. Ele viu em Gideão um valor. E muitas vezes nós não temos essa autoimagem de nós, achamos que não temos valor nenhum diante da nossa família, diante da sociedade, achamos que nós não prestamos para nada, que não podemos fazer nada, não temos nenhuma habilidade, não temos nenhum dom. Isso é para nós. Nós temos muitas vezes essa autoimagem. Talvez você ouviu muito essas palavras, você não presta para nada, não serve para nada, então você acaba criando uma autoimagem negativa de você. Mas para Deus, você é valoroso, você é importante, você tem recursos dentro de si que pode ajudar as outras pessoas. E Gideão tinha. Gideão falava assim: eu sou mais pobre, ai, não consigo, minha família é mais pobre. Ou seja, uma certa comiseração que existia em Gideão. Mas se Deus falou para ele que ele tinha valor. Valor para resolver a situação. E ele também tinha o que? Força. Né? Vai nesta força, Gideão. E quando se fala em força, na Bíblia Sagrada a palavra força se arremete muito a um poder bélico, a um poder de guerra. É tanto para a defesa quanto para ataque. E nesse quesito, o Gideão também não tinha muito para onde olhar, porque ele não tinha recurso para isso, para levantar um exército, para contratar, não tinha recurso. O inimigo estava oprimindo, mas Deus já estava vindo lá na frente, já estava olhando lá na frente na vida de Gideão. Talvez naquele momento Gideão não tinha uma força, né? Não tinha capacidade ali para enfrentar, mas Deus iria fazer algo grandioso na vida de Gideão, que ele se tornaria um líder, mas para isso era necessário passar um processo, para que ele viesse o quê? Liderar uma nação, mas ele tinha força, né? Ele tinha essa força, e essa força ia se revelado no momento certo e na hora certa. Como ele viu um anjo do Senhor, isso se chama uma teofania, né? Ele viu ali algo maravilhoso e o anjo era familiar, vamos dizer que ele era familiar a Israel, porque em várias situações de Israel o anjo aparecia para trazer uma mensagem, para trazer livramentos, e neste momento o anjo aparece para Gideão e ele percebe que é uma figura divina, uma pessoa divina. E ele oferece ali um bolo de efa de farinha e cabrito. Aí você percebe que Gideão não era tão ruim assim, não estava tão mal, porque ele acaba aí oferecendo alimentos para esse anjo, arranja um cabrito e oferece para esse anjo. Dizendo para o Senhor que o anjo ele pede para Gideão organizar aquele sacrifício, né, e depois pegar aquele caldo, jogar em cima daquele sacrifício. E depois o anjo foi lá e tocou naquele sacrifício e, né, aquilo tudo ali pegou fogo. Foi aquela fumaceira lascada, e aí o anjo ele subiu
Ele subiu junto com a fumaça, ou seja, ele sumiu ali quando estava aquele altar ali, aquele sacrifício estava sendo consumido. E Gideão ele ficou apavorado, ele falou assim, meu Deus, vi o anjo, eu vi Deus, achando que ia morrer. Né? Porque na palavra do Senhor diz, né, que aquele que ver a Deus certamente morrerá. Então ele começou a temer, falou assim, meu, que negócio é esse? Que negócio tremendo, eu vou morrer. De hoje eu não passo. Aí veio uma voz do Senhor falando para ele, talvez uma voz audível para ele, porque o anjo já tinha ido, né? Mas veio uma voz audível para ele falando que ele não morreria e que Deus estava com ele. Ou seja, Deus confirmou o recebimento daquela adoração, né? E falou que estava com ele. Então, quando a gente tem aí essas experiências com o Senhor, a nossa reação deve ser o quê? Louvor e adoração. Louvor e adoração, né? Isso que Gideão fez. Você percebe que Gideão saiu da água para o vinho. Um homem que estava ali malhando trigo, sem esperança, né? Melindroso, comiserável, com aquelas palavras negativas, ele sai ali, percebe que Deus estava trabalhando, estava agindo, estava operando. Ele foi, não, vou preparar uma oferta para, para Deus, porque é um momento de adoração. E nós devemos ter essa reação diante das nossas dificuldades, diante das nossas situações difíceis. Se Deus falou que é contigo, Deus falou que você tem valor, você tem força, a sua reação não é ficar para baixo, a sua reação é ir para cima, é dar glória a Deus, é adorar, é louvar, é ir para a igreja, é buscar o Senhor. E Gideão, ele estava agindo corretíssimo. Passado um tempo, Deus fala para Gideão, olha Gideão, eu quero que você vá até a tua casa, e ali você vai pegar 2 bois. E o segundo boi ele tem que ser de 7 anos. Você vai pegar esses boi e vai derrubar todos os altares de Baal ali da tua família. E existe um bosque. Esse bosque era oferecido a Ácera. Então esses bosques, postes, ídolos eram oferecidos a Ácera. E Deus falou assim, ó, pega esses bois e derruba tudo. Limpa todo o terreno ali que existe no meio da tua família. Deus tinha uma grande obra a realizar na vida de Gideão, na família de Gideão, mas para que essa obra viesse a acontecer, era necessário que ele viesse derrubar esses altares, essas coisas negativas que existiam no meio da família. E ele obedece à voz do Senhor, ele não teme a família, ele não teme ao seu pai, ele obedece à voz do Senhor e derruba todos esses altares. Muitas coisas que existem na nossa vida, muitas vezes ficam travadas, não vão para frente, porque existem altares na nossa vida. Altares no nosso coração. Nosso coração não pertence a Deus. Pertence a outros deuses, a outros ídolos, a vícios, a pecados. E Deus estava dando uma ordem clara para Gideão. Gideão, eu quero que você faça isso para que a obra continue, para que a libertação continue. Então, antes de expulsar os medianitas, eu tenho que fazer uma limpeza moral aí no meio da tua família. E a mesma coisa conosco. Muitas vezes a gente quer emprego, quer cura, quer isso, quer aquilo, quer um montão de coisa, mas esquecemos a nossa vida espiritual. E Deus fala assim, ó, primeiro é necessário limpar por dentro, né? Vamos fazer a obra por dentro primeiro, no coração, na alma, no espírito, na mente, nas emoções. Vamos derrubar todos os altares para que a obra continue. Dizendo para o Senhor que Gideão, ele acabou derrubando todos esses altares aí. Deus falou assim, ó, pega esse segundo boi de 7 anos, você vai pegar todas essas madeiras aí, todos esses altares, você vai queimar tudo e vai pegar esse boi e vai queimar esse boi em cima do altar e vai fazer uma oferta para mim. Ou seja, Deus dá essa ordem para Gideão, Gideão obedece, derruba o altar de Baal e levanta um altar para o Senhor. Diz para o Senhor que esse altar era tão grande, mas tão grande, que Gideão levantou, que dava para ver de longe o altar de Gideão. Passou-se a noite, que isso foi feito à noite, o povo ali, os parentes, ficaram tudo nervoso com Gideão, queriam matar Gideão. Chegaram lá na família de Gideão e falaram, ô Joás, Gideão derrubou todos os altares de Baal, derrubou os postes ídolos de Ácera,
fez maior bagaceira, acabou com tudo. E aí Joás, com a sua sabedoria, deu uma resposta ali sábia que acabou dissipando toda a ira, todo o nervoso daqueles que queriam derrotar ali, derrubar a Gideão, queriam matar a Gideão. Falou para aquelas pessoas que estavam ali, olha, contenderás vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Ou seja, tirando em miúdo, vocês, ó, o Baal, o altar é de Baal, de Ácera, então que Baal e Ácera venha destruir a Gideão, você não tem nada a ver com isso. Né? Se Gideão derrubou os altares, meu, que Baal e Ácera venha destruir Gideão. E aí aqueles que foram matar a Gideão, queriam a morte de Gideão, acabaram se contentando com aquilo, mas colocaram um apelido em Gideão. Começaram a chamar Gideão de Jerubaal, né? Ou seja, Baal contenda contra ele. E aí aonde ia Gideão? Ô Jerubaal! Beleza, Jerubaal? Os idólatras ali ficaram possessos da vida e começaram a, como diz nos dias de hoje, começaram a fazer bullying com Gideão, mas Gideão, filho, Gideão não queria saber. Assim, melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Eu prefiro ser inimigo aí de Baal, de Astra, do que ser inimigo de Deus. Então ele recebia até muito bem esse apelido aí. Se fosse nos dias de hoje, seria assim: e aí, o diabo que lute contra você, o diabo que tenta te destruir. Oh, você, oh, amém. Se o diabo quer me perseguir, se o diabo quer me destruir, é porque eu estou dando algum prejuízo para o inferno. Então, certamente Gideão recebia isso muito bem. Né? Lá na frente, eles mudaram esse Jerubaal para Jeru-B7, né? Porque Baal era um nome muito abominável e eles pararam de usar esse nome Baal com o passar da história. Né? E aí Jerubaal se tornou Jeru-B7. Logo após essa ocasião que Gideão ele derruba os altares, oferece o sacrifício ali no meio da tua família ali ao Deus Todo-Poderoso, essa contenda aí que os familiares arranjaram contra Gideão devido à derrubada dos altares a Baal e a Ácera, diz na palavra do Senhor que o Espírito Santo revestiu a Gideão. E revestir quer dizer cobrir totalmente. É como se colocasse um manto em cima de Gideão. E é engraçado que isso ocorreu em certos momentos ali em Israel. Quem lembra de Davi? Davi, depois de ter vencido ali a Golias, o que Saul ele quis fazer? Quis revestir a Davi, né, com suas armaduras. E Davi falou assim: não, eu não quero isso, não dá, não serve. E nessa ocasião, Gideão estava sendo revestido por Deus. Ou seja, estava colocando uma vestimenta de autoridade sobre Gideão. Gideão, cheio da unção, ele pega a buzina e começa a tocar. É o que diz na palavra. Não é que existe uma buzina e pegou a buzina e fom, 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 não. A buzina ali era o chifre. Então ele pega o chifre e começa a tocar o chifre. E o chifre quer dizer poder e autoridade. E todos os bieritas, ou seja, todos os familiares dele, eles ouvem esse tocar aí do chifre e se ajunta a Gideão. Não somente os beeritas, mas quem começa a seguir a Gideão são 4 tribos: Manassés, Aser, né, Zebulon, Naftali. Então, mais 4 tribos se ajuntam aí com Gideão para enfrentar os midianitas. Então vamos entender o processo aí na vida de Gideão. Você percebe aí que quando o anjo teve um encontro com ele, ele estava ali, chorando, com aquele sentimento melindroso, aquela comiseração terrível, falando que não ia conseguir, não ia poder. E aí Deus falou assim: olha, não, vou contigo, filho, eu vou contigo, eu sou contigo, né? Você tem valor, você tem força. E ele sai daquela situação e começa a adorar a Deus, faz sacrifícios para o Senhor,
depois obedece ao Senhor na retirada ali dos ídolos do meio da família, tirada de Baal, de Ácera do meio da família, derruba todo aquele bosque oferecido a deuses estranhos, depois faz um sacrifício grandioso ali no meio da família, ou seja, levanta um altar somente para Deus, e agora ele toca a buzina e junta mais de 32 mil pessoas, 32 mil soldados para lutar com ele contra os medianitas. Então aquilo que não era nada, né, que estava ali no pó, que não servia para nada, Deus levanta e põe no lugar de destaque. Porque aquele homem, ele aceitou ser tratado, ele aceitou ter experiência com o Senhor. Então, quando nós aceitamos ser tratados por Deus, começamos a ter experiências com Deus, as coisas começam a mudar. O nosso antes não vai ser comparado com o nosso depois. A nossa situação muda drasticamente, do ruim para o bom. Mas é necessário que nós venhamos estar na mão do Senhor e ouvir a voz do Senhor, assim como Gideão ele fez e continuou fazendo, porque depois que ele juntou aí 32 mil soldados, Deus não tinha ainda acabado o processo. Deus fala para Gideão: olha, Gideão, tem muita gente contigo, tem muitos soldados com você. Se eu der a vitória para vocês acontecer, vão falar que foi devido aos 32 mil soldados a vitória. Então, vamos fazer isso aí se tornar mais prodigioso, mais milagroso. Você vai falar para os seus soldados, eu estou tocando aqui em miúdos, tá, meu amado? Estou resumindo bastante aqui, porque são aí mais de 2 capítulos aí, são 2 capítulos na verdade, muitos versículos, então estou resumindo aí para que nós venhamos ganhar tempo. E Deus fala para Gideão: olha, você vai falar aí para os seus soldados, quem tiver com medo, quem tiver aí achando que não vai vencer, meu, pode pegar tuas malas e ir embora. Pode ir embora porque nós vamos para a batalha. E o que aconteceu? Sabe a quantidade de pessoas, de soldados que foram embora? 22 mil soldados. 22 mil soldados foram embora. Ou seja, 22 mil soldados estavam com medo, não tinham certeza da vitória. Então de 32 mil foi para 10 mil soldados. 10 mil soldados, aí Deus falou assim: tem muito ainda, tem muito, 10 mil soldados, tem muito. Deus fala para Gideão: Gideão, agora você vai descer no ribeiro. Desce lá, desce no ribeiro, porque eu vou provar. Eu vou provar cada um de vocês. E essa palavra provar que fala em Gideão, que é um teste, é a mesma coisa que faz com o ouro, com metal precioso. Você coloca ele no fogo e vai destilando, esse metal até purificá-lo totalmente. Porque quando você pega o ouro, um metal precioso do barro, ele vem cheio de sujeira, vem cheio de outros minerais. E é necessário que coloque ele no fogo para que ele fique puro. Então, Deus estava ali provando, provando aquele exército para ficar só a nata, só os melhores, para desempenhar aquela função, os melhores aos olhos de Deus, porque você vai ter uma surpresinha lá na frente também, porque tem um mistério aí nesses que sobraram. Então eles foram lá, desceram, e Deus fala para Gideão: Gideão, vai ter 2 grupos de pessoas aí, aqueles que vão beber água lambendo, igual cachorro assim, ó, vão pegar água, fazer, e aqueles que vão se ajoelhar e vão beber a água. Então existiam 2 tipos de soldados ali: aqueles que lambem igual cachorro, né? E aqueles que se agacham e bebem. Então aqueles que lamberem igual cachorro, na palavra bem clara, que lambem igual cão, você põe para a direita, e aqueles que se agacharam, se ajoelharam e beberam, para a esquerda. Aqueles que lamberam igual cão, igual cachorro, foram 300. O restante se ajoelhou e bebeu a água. E Deus falou para Gideão: Gideão,
Eu quero só os 300. Os 9.700 pode mandar tudo para casa. Eita terra. Só 300. Aqueles que lamberam igual o cão. Mas por quê? Aí vem aquela pergunta, por quê? Não poderia ser aqueles que se ajoelharam e beberam, né? Colocaram o seu rosto na água e beberam, ou aqueles que lamberam? Você percebe que o cão, pelo menos para os judeus, o cão ele não é um animal bem visto. É tanto que os gentios, os estrangeiros, é tudo chamado de cão. Né? Ô, seu cão, seu cachorro. Então as nações estrangeiras, aqueles que não eram Israel, eram tudo chamado de cachorro, é tudo chamado de cão. Lembra daquela passagem que aquela mulher de Ciro e Sidom vai atrás de Jesus Cristo e pede para curar a sua filha? E Jesus fala assim, olha, como eu vou dar o pão dos meus filhos para os cachorrinhos? Primeiro eu tenho que alimentar os meus filhos, depois os cachorrinhos. Né? O próprio Jesus falando. Porque era uma cultura judaica. E aquela mulher falou assim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que comem no chão. E Jesus falou assim, oh, essa aqui tem fé. Né? Então, assim, Deus falando para Gideão, eu quero esses aí, que lambem igual cão, né? Igual cachorro. Né? Porque é nesse que eu vou fazer a obra. É esse que eu vou usar. Não são aqueles os bonitão ali, que sabem se comportar. Né? Não, eu quero aqueles ali que lambem a água igual cachorro. Então, talvez para Gideão não era o mais adequado. Aquelas pessoas, aqueles 300. Mas para Deus, estava muito o que adequado. Deus está falando para Gideão, Gideão não é da sua forma, não é do seu jeito. Talvez você queria aqueles que estavam bebendo água comportadamente, de uma forma mais humana, né? Mais adequada à cultura dos judeus, ao modus vivendi dos judeus. Não, eu quero aqueles ali, ó. Aqueles ali é o que eu quero. Né? Aqueles que são desprezados. É esse que eu vou usar. E Gideão, ele teve que aceitar, ele foi para a batalha. E quando chegou ali na batalha foi um outro milagre. Dizendo para o Senhor que eles foram de madrugada para a batalha. Gideão fala para alguns homens para que eles viessem levar tochas e também vasos e viessem obedecer à voz de Gideão. Quando Gideão desse a ordem, era para eles quebrarem o vaso e gritar: por Deus e por Gideão! E aí chegou esse grande dia, diz a palavra do Senhor que eles se espalharam com tochas e cada tocha ali representavam 1.000 homens, né? 1.000 homens. Então, o líder de, de uma infantaria, vamos dizer assim, levava uma tocha. Levava uma tocha. Então, debaixo desse líder aí tinha 1.000 homens. E é por isso que os medianitas ficaram tão assustados, porque eles se espalharam, né? Os israelitas se espalharam e rodearam praticamente os medianitas. Então, o que eles imaginaram? Meu, se cada tocha tem 1.000 homens, é muita gente, é muito soldado. E aí eles começaram a gritar e começaram a quebrar os vasos, aquele barulheira toda. E os medianitas ficaram tudo doidão, ficaram tudo meio assustados, desesperados e começaram a matar um ao outro ali, aquela bagunça toda. E eles, ó, correram. Eles correram e Gideão e o exército foi atrás. Atrás deles conseguiram capturar todos os reis, né? Eram 4. Conseguiram capturar todos os reis. E para finalizar, né, depois de tudo isso, ele faz um éfode, né, ou uma estola de ouro, né, sacerdotal, para comemoração. Para comemorar, fala assim, meu, todo esse despojo aí eu vou pegar essa estola e vou fazer um troféu para mim. Para Gideão era natural, era beleza, meu, não pega nada. Mas o que aconteceu? Pra você ver como o povo era idólatra. O povo começou a adorar aquele troféu que Gideão tinha feito. Ele começou a adorar. Depois que Gideão morreu, o povo começou a adorar aquela estola, né? Aquele éfode sacerdotal. E Gideão foi até
conclamado rei. Falou assim, ó, vamos fazer de Gideão rei. E Gideão falou assim, olha, não, vocês vão adorar ao Deus Todo-Poderoso. Quem vai reinar sobre vocês é o Deus Todo-Poderoso, eu não. Ou seja, vai continuar sendo uma teocracia Israel. Então Gideão, por mais que ele foi um grande guerreiro, um grande líder, saiu lá de baixo e foi parar ali na liderança de praticamente 4 tribos, ele falou assim, eu não quero, tá? Não é isso para mim. Essa posição de ser rei é de Deus, não minha. Então ele abre mão e fala assim, não, eu vou descansar. E ele foi descansar, né, e diz na professora que foi 40 anos de paz em Israel. Então o que Deus tinha para ele, ele aceitou. Ele aceitou, falou assim, não, se Deus tem isso aqui para mim, vou liderar, vou vencer os medianitas, vou expulsar os medianitas, mas Deus não falou para mim para eu ser rei. Não é uma posição minha, eu não quero, ele não aceitou. Ele não aceitou, ele abriu mão de tudo isso e deu toda essa glória para Deus. Que nós devemos ter essa atitude, nós devemos aprender mais com essa palavra ao qual foi falada sobre Gideão, né? E continue conosco aí, participando desse bate-papo, mande suas perguntas, que eu vou respondendo na medida do possível, né? E continue conosco, compartilhe esse vídeo, curta ele, se inscreva no canal. Quanto mais você interagir no canal, mais pessoas serão alcançadas, né? E nós vamos aí continuar a falar da palavra do Senhor. Um beijo de coração a todos e Deus abençoe.